Que a Shalom de Yahushua seja com todos os irmãos. Quando dizemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, isto é exatamente o propósito do Criador para conosco. Porém, a fé de uma pessoa é aquilo em que ela acredita. E neste caso, se aquilo que se ouve não é a vontade de Yahweh, isto certamente produzirá confusão da fé. Algumas pessoas acreditam em tudo que ouvem sem buscar do Pai a confirmação desta profecia. Isto as coloca na dependência direta do profeta, como se ele mesmo fosse o provedor de tudo. Outros já não acreditam em nada que seja novo e diferente de tudo que se aprendeu no passado, ou que seja diferente do padrão da maioria. Isso também é perigoso, porque a vida é um constante aprendizado. E para crescer, ora temos de conservar valores inegociáveis, ora temos de atravessar um rio, abrindo mão de tudo o que era importante no passado. Amados, o que vou dizer agora, receba com espírito de reflexão, porque eu não tenho nenhuma intenção de golpear a sua fé ou afrontá-lo de alguma forma. No amor de Yahweh, apenas faço uso da minha sinceridade, compartilhando algo que ganhei nos últimos dias. Não peço que creia em mim, mas que considere, ore e reflita. Eu confesso que sou completamente flexível. Muitas vezes tenho mudado de conceito, mas também volto atrás. Se aquilo que acreditei por um tempo não se confirmou em meu espírito. O tema que eu deixo aqui hoje é sobre o batismo nas águas. Tenho estudado sobre isso nos últimos dias e vejo que ele está em contraste, que ele não combina com a doutrina da benevolência de Yahweh, também traduzida como graça. Começando em Mateus 3, o livro da história, ainda no tempo da lei, encontramos João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele estava pregando o arrependimento e batizando as pessoas em água. Naquele tempo, quantos batismos João falou que existia? 2. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Se há 2 batismos, por que Paulo falou que há um só batismo? Afinal, é um só ou são 2? São 2 batismos bíblicos, mas o que vale é o batismo da nova aliança. O último profeta da lei, ele veio preparar o caminho. Arrependimento aqui diz respeito à mudança de dispensação. O tempo da lei estava terminando e estava próximo o reino dos céus, ou seja, o tempo da nova aliança. O que vou dizer agora é forte, mas precisamos ser flexíveis também neste ponto. Fazemos isso ou negligenciamos a benevolência de Yahweh. Quando eu saí do sistema e comecei a aprender coisas novas, eu entendi muito rápido acerca do verdadeiro partir do pão. Mas com respeito ao batismo, fiquei tranquilo diante das inúmeras passagens do livro de Atos dos Apóstolos. Mas ainda que seja difícil para nós, a verdade é que não foi somente o pregador do deserto, o Batista, que atuou nesta transição, nessa passagem da dispensação da lei para a dispensação da graça. Também os primeiros apóstolos, eles fizeram isto por algum tempo, até que as riquezas insondáveis do Mashiach fosse revelada ao apóstolo Shaul, para nós traduzido como Paulo. Qual é o grande contraste entre a lei
e a benevolência. A lei está sempre nos ordenando a fazer alguma coisa. E a graça, a benevolência, diz que tudo já foi consumado no Mashiach. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pelo madeiro reconciliar ambos com Ial em um corpo, matando com ela as inimizades. Se há uma só fé, e nós já fomos batizados no Mashiach, quando ele morreu, qual o batismo que vale? O do Espírito ou o de João Batista? Ele mesmo declarou que viria alguém mais poderoso do que ele. Toda vez que o batismo da nova aliança é mencionado, ele está no tempo passado. Veja estas referências. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yahshua Mashiach, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Mashiach ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Yahshua Mashiach fosse dada aos crentes. Antes que a fé viesse, todos estavam guardados debaixo da lei para aquela fé que havia de se manifestar. A lei serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos somos filhos de Yahweh pela fé em Yahshua Mashiach, porque todos quantos foram batizados no Mashiach já foram revestidos do Mashiach. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um no Mashiach e Yahshua. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é o Mashiach, pois todos nós fomos batizados em um ruach, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Importante é esta declaração de Paulo, pois o Mashiach enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar com que palavra? Ora, com o Evangelho. A riqueza desse Evangelho é exatamente a graça, a benevolência de Yahweh. Notícias boas para nós. Então o que ele está dizendo é, ora, o Mashiach não me enviou como João Batista foi enviado para fazer batismo com água. Ele enviou-me para pregar o Evangelho, ou seja, a graça, para que o madeiro do Mashiach não se faça vão. O que Paulo está dizendo? Se eu fizer batismo igual a João Batista, eu estou anulando a morte do Mashiach. Ele foi muito claro para que a morte do Mashiach não se torne vã. Quando João fazia batismo, ele dizia, olha, quando o Mashiach morrer no madeiro, é isto que vai acontecer com vocês. Eu estou batizando vocês com água, mas vocês serão batizados no Mashiach. Agora pensa um pouquinho, se hoje, debaixo da nova aliança, Yahshua já morreu no madeiro, e as igrejas ainda têm de fazer como João Batista fazia, porque Yahshua morreu no madeiro, então, ele não precisava nem ter vindo, se Paulo foi enviado a pregar o evangelho da graça de Yahweh, e ele mesmo disse que não foi enviado a batizar. Será que a imersão em água é necessária para a salvação? Isso não faz nenhum sentido, não é mesmo? João batizava e ninguém estava sendo salvo.
Então, Yahshua veio fazer o que João Batista e Moisés não conseguiram fazer. Um forte abraço, até o próximo vídeo.